Aleluia! Salve, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Estamos felizes, alegres, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de poder estar na sua casa para glorificar e exaltar o nome do nosso Deus, porque só Ele merece toda a honra e toda a glória. E eu quero parabenizar aqui o nosso ministério pelos 19 anos, propagando a verdadeira alegria de viver. Não só aqui no bairro do Jabaquara, mas tenho certeza que está atingindo toda a cidade de Paraty e em muitos outros lugares esse ministério tem alcançado com o Evangelho de Jesus Cristo. E eu quero agradecer aqui, em primeiro lugar, ao Senhor nosso Deus, por essa oportunidade que Ele me concedeu de poder estar aqui essa noite para ministrar a sua palavra. E também já quero agradecer de antemão ao nosso pastor por me conceder essa oportunidade e me dar essa responsabilidade de poder ministrar a palavra de Deus aqui nessa noite. Muito obrigado, pastor. Glória a Deus. E o texto que Deus colocou no meu coração para trazer à igreja nessa noite se encontra no Evangelho de João, no seu capítulo 4, no seu versículo 1 até o versículo 30. Mas antes de ler o texto principal, o texto base, eu quero ler João capítulo 3, versículo 16. E por fim também, após ler o texto, eu quero ler ainda o versículo 39, do João capítulo 4, ainda, versículo 39, amém? João capítulo 3, versos 16. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 4, verso 1 até o 30. Quando, pois, o Senhor soube que os fariseus ouviram dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos, saiu da Judeia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou, pois, a Sicar, cidade de Samaria, junto à propriedade que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus assentou-se junto ao poço. Era cerca da hora sexta. E então veio uma samaritana tirar água, e Jesus lhe disse: dai-me um pouco de água. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana: como tu, um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me um pouco de água, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. E a mulher lhe disse: Senhor, tu não tens com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tem essa água viva? Por acaso és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como também seus filhos e o seu gado? Respondeu Jesus: quem beber desta água voltará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui tirá-la. Então Jesus lhe disse:
vai chamar teu marido e volta para cá. A mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus afirmou: foste sincera, dizendo: não tenho marido. Pois já tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Isso dissestes com verdade. E a mulher lhe disse: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então Jesus lhe disse: mulher, crê em mim, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito, e é necessário que os que o adoram, o adorem no Espírito e em verdade. E a mulher respondeu: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E Jesus lhe disse: sou eu o que está falando contigo. Então os seus discípulos chegaram e se admiraram de ele estar falando com uma mulher. Todavia, nenhum deles lhe perguntou: o que queres? Ou por que falas com ela? Então a mulher deixou ali o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: vinde, vede um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele é o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ao encontro dele. Versículo 39. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa da palavra da mulher, que testemunhava: ele me disse tudo quanto tenho feito. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu coloquei por tema desta mensagem: o encontro que transforma vidas. O encontro que transforma vidas. Existem encontros que mudam tudo. Existem encontros que podem mudar todo o rumo da nossa história, toda a nossa existência. E eu quero citar alguns personagens bíblicos que tiveram esses encontros cruciais, esses encontros transformadores em suas vidas. E o primeiro dele, eu quero falar de Moisés. Quando Deus ali então apareceu a Moisés na sarça ardente. Moisés era apenas um simples pastor de ovelhas. E daquele momento em diante, ele se tornou o pastor do povo de Deus. E a segunda e terceira pessoa que eu quero falar é Pedro e André. Esses dois homens, eles eram apenas simples pescadores de peixes. Mas quando então Jesus veio ao encontro deles, eles se tornaram pescadores de homens. E esses 3 personagens, a partir desse encontro, todas as coisas antigas, todas as coisas velhas ficaram para trás. E a partir desse encontro, eles passaram a viver em novidade de vida. Glória a Deus. E essa mulher samaritana, a qual eu acabei de ler sobre ela, no texto de João, no seu capítulo 4, do verso 1 em diante. Essa mulher era uma mulher improvável, uma mulher que sofria
preconceitos sociais e preconceitos religiosos. Aleluia. E essa mulher, ela certamente no seu cotidiano, no seu dia a dia, aqui o texto diz que ela saiu da sua casa para buscar água no poço de Jacó. Certamente ela fazia isso todos os dias, porque se nós observarmos, água é um alimento principal, é um alimento necessário para a nossa sobrevivência. E aquela mulher, então, ela saiu da sua casa naquele dia. E diz o texto aqui na minha versão que ela saía ao meio-dia. E se nós observarmos o horário de meio-dia, não é um horário muito apropriado para se fazer algum tipo de esforço. Mas essa mulher, por sofrer preconceitos ali na sociedade, ela sempre escolhia esse horário do meio-dia, para que talvez ela não encontrasse com ninguém, ou encontrasse com poucas pessoas, para que ela não sofresse nenhum tipo de preconceito durante aquele momento a qual ela estava indo buscar água. Mas não sabia ela que aquele dia seria um dia diferente, que naquele dia tinha uma pessoa especial lhe esperando ali naquele poço. Ela achou talvez que aquele dia seria um dia comum, como qualquer outro dia em sua vida. Mas ela não podia esperar que naquele dia ela ia ter um encontro transformador, um encontro crucial em sua vida, que a partir daquele momento na sua vida, as coisas velhas, as coisas antigas ficariam para trás, e ela passaria então a viver em novidade de vida. Aquela mulher saiu em rumo ao poço para buscar apenas água, mas ela saiu de lá com a fonte de água viva jorrando em seu coração. E hoje não é diferente. Jesus, ele quer te encontrar. Jesus, ele quer nos encontrar na nossa rotina comum, naquilo que você costuma fazer todos os dias, para poder assim, então, transformar a sua vida. Porque apenas um simples encontro com Jesus, um simples encontro com Jesus, pode mudar todo o rumo da nossa existência. E só Jesus é capaz de saciar a sede mais profunda da alma humana. Glorificado e exaltado é o nome de Jesus. E o Senhor colocou ao meu coração alguns pontos importantes extraídos do texto nesta mensagem. E o primeiro ponto que eu quero trazer aos nossos corações aqui nessa noite diz assim: Jesus encontra a mulher na sua realidade. Jesus nos encontra aonde estamos, independente da nossa condição. Aleluia. Jesus estava cansado da viagem e assentou-se junto à fonte de Jacó. Já era quase o meio-dia. E vindo então uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse: dai-me de beber. Jesus pede então água a uma mulher samaritana.
No primeiro momento, aquela mulher, então, ela ficou muito surpresa com a atitude de Jesus. Porque logo ela se lembrou que os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Então ela ficou muito surpresa. Como assim? Como pode tu, sendo judeus, pedir de beber a mim, que sou mulher samaritana? Ela ficou totalmente surpresa com a atitude de Jesus. Naquele momento ali, então, Jesus está rompendo preconceitos sociais e religiosos. Jesus ali está rompendo barreiras para ir, então, de encontro àquela mulher. E é interessante notar que Jesus, ele sempre vem até a nós, independente de quem nós somos. Aleluias. Glorificado e exaltado é o nome de Jesus. Jesus é o bom pastor. Jesus é o bom pastor que foi capaz de deixar ali as 99 no rebanho. E foi de encontro àquela ovelhinha que se perdeu pelo caminho. E ele foi ali de encontro àquela ovelhinha. E quando então ele achou aquela ovelha ali toda machucada, toda arrebentada ali, ele colocou ela nos seus ombros e trouxe de volta a um lugar seguro. E diz a passagem que o bom pastor, ele ficou tão feliz, tão alegre, tão lisonjeado com aquilo que estava acontecendo, que ele não se conteve e ele convidou também os seus amigos e vizinhos para poder estar festejando com ele aquela conquista maravilhosa que havia lhe acontecido. Aleluias. Jesus nos encontra onde estamos, mas ele não nos deixa como estamos. Aleluias. Jesus, ele quer te encontrar na sua realidade. Jesus, ele está aqui nessa noite e ele quer te encontrar na sua realidade. Ele não olha o seu passado, não importa a tua origem. Ele quebra qualquer tipo de preconceitos sociais e religiosos. Ele quebra qualquer barreira para ir ao encontro de você. Aleluias. Jesus também é o bom samaritano, que quando encontrou ali aquele moço, dado como morto, ele parou ali e passou azeite nas suas feridas, e atou as suas feridas, e levou ele num lugar seguro, e disse, toda a dívida que ele contrair, pode colocar na minha conta, aleluia. Jesus levou sobre ele a conta que eu e você não podemos pagar. Na cruz do Calvário, Jesus pagou aquilo que eu e você não podia pagar. Aleluia. Jesus pagou a tua conta. Jesus pagou a minha conta para trazer de volta você se reconciliar com Deus, para trazer de volta a esperança no meu coração e no teu coração. Aleluia. Jesus, ele te ama, ele quer atar as suas feridas, aleluia. Ele quer passar azeite nas suas feridas, e ele quer cuidar de você, e ele quer te trazer de volta para um lugar seguro, aleluia. Ele não está olhando para o seu passado, aleluia, porque quando você tiver um encontro com Jesus, as coisas velhas, as coisas antigas vão ficar para trás e tudo se tornará novo dali em diante, aleluia. Glorificado e exaltado é o nome do nosso Deus. Não importa a sua condição, não importa como você está, Ele te ama. Ele está te convidando nessa noite. Aleluia. Vem como está, meu filho. Abre apenas a porta do seu coração, que eu vou fazer morada no seu coração. Vem, meu filho, que eu cuido de você. Aleluia.
Jesus nos encontra onde estamos, mas não permite nós continuar como estamos. Quando você se encontrar com Jesus, a sua vida será transformada. Aleluia. A sua vida será mudada. Todas as feridas serão curadas. Aleluia. A sua vida será totalmente transformada e você vai viver em novidade de vida todos os dias, glorificando e exaltando o nome do nosso Deus. Aleluias. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. E o segundo ponto que Deus colocou no meu coração nessa noite, diz assim: Jesus revela a verdadeira necessidade da mulher. Jesus revela a verdadeira necessidade da mulher. Cristo expõe o vazio que tentamos esconder para oferecer a verdadeira plenitude daquilo que nós precisamos. Aleluia. Jesus então fala da água viva com aquela mulher. Jesus fala da água viva e aquela mulher, então ela fica ali, ela está tão sedenta que ela logo se interessa por aquilo que Jesus está lhe oferecendo. Mas, Senhor, como assim? Então me dá dessa água para que eu não retorne mais aqui para tirar nesse poço. Ela interessou ali para aquilo que Jesus estava falando com ela, porque aquela mulher ela tinha uma sede interior. Então Jesus ele vira para ela ali e fala: vai buscar o teu marido e volte aqui. E ela responde: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: tem razão dizer não tens marido, pois já tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Aleluias. Aquela mulher estava com um coração sincero, com um coração quebrantado diante do Senhor. E Jesus ele não rejeita um coração quebrantado e contrito diante dele. Aleluias. Ela tentava se preencher a sua sede de amor em novos relacionamentos. Aleluias. Glorificado e exaltado é o nome de Jesus. Ela tentava preencher a sua sede de amor em novos relacionamentos. Ela tinha necessidade de ser amada. Ela tinha um vazio. Ela tinha um vazio no seu interior que não era possível preencher. Aleluias. Então ela tentava preencher sempre de alguma forma. Mas só Jesus preenche o vazio da alma. Quantas e quantas vezes tentamos buscar em coisas terrenas a satisfação que só Jesus pode dar. Aleluia. Só Jesus preenche o vazio que o mundo não pode preencher. Aleluia. Jesus ele está expondo a sua necessidade nessa noite. Aleluia. Quantas vezes tentamos preencher esse vazio em coisas terrenas? Uns tentam buscar em coisas materiais para preencher esse vazio. E aí começa a busca por conquistas materiais. E quando ali ele consegue conquistar alguma coisa, e ele ali se sente feliz, uma certa satisfação naquele momento, mas ela continua vazia. E ali ela busca novamente incessantemente
por algo material ali, por mais uma conquista, e ela sente uma determinada alegria, mas é algo passageiro e ela continua vazia. E ali ela continua buscando, e quando chega um determinado tempo a qual ela pensa, eu já consegui de tudo na minha vida, eu não tenho mais nada para conquistar, mas eu não sei porquê, existe um vazio dentro de mim, existe algo que está faltando ser preenchido dentro de mim. É porque você não está conseguindo entender que só Jesus pode preencher o vazio que o mundo não consegue preencher. Aleluia. Esse lugarzinho reservado para o Espírito Santo, é só o Espírito Santo que pode preencher esse vazio. Aleluia. Outras pessoas tentam se preencher em bebidas alcoólicas, outros tentam se drogando, como essa mulher tentava buscar em relacionamentos. Homens tentam com mulheres, mulheres tentam com homem, mas de nenhuma forma consegue preencher o vazio que só Jesus é capaz de preencher. Aleluia. Jesus está expondo a sua necessidade aqui nesta noite. Jesus está falando com você aqui nessa noite. Aleluias. Não endureça o teu coração diante da voz do Espírito Santo que está à porta do seu coração batendo. Deixa eu entrar e fazer morada. Aleluia. Porque eu quero preencher esse vazio que você tem necessidade de preencher. Deixa eu preencher o teu vazio. O Espírito Santo está aí à porta do seu coração querendo fazer morada. Aleluia. Só Jesus preenche os vazios que o mundo não consegue preencher. Glorificado e exaltado é o nome do nosso Deus. E o terceiro e último ponto que Deus colocou no meu coração diz assim: Jesus transforma a mulher em testemunha. Aleluias. Quem é transformado por Cristo não consegue ficar calado. Precisa compartilhar. Aleluias. Quando então ali Jesus se revela para aquela mulher e diz: eu sou. Eu que falo contigo. Aquela mulher ali, então ela começa a entender ali que ela estava diante do Messias, diante do Salvador do mundo. Então logo abaixo diz o texto aqui: então deixando o seu cântaro, a mulher foi à cidade e disse ao povo: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Poderia ser este o Cristo? A mulher, ela não conseguiu mais ficar parada. Ela largou ali então o seu cântaro e foi então à cidade anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Ela abandona o cântaro e sai correndo para anunciar Cristo. Aleluias. Porque a partir daquele momento as suas prioridades estavam sendo mudadas. Aleluia. As suas prioridades estavam sendo mudadas. Ela tinha uma nova prioridade que era falar do Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia. Ela tinha uma nova missão recebida. Aleluia. Quem é alcançado alcança outros. Quem bebe da água viva se torna fonte para outros. Aleluia. Glorificado e exaltado é o nome de Jesus. Aleluia. Jesus, Ele quer te encontrar na sua realidade. Jesus, Ele quer expor a sua necessidade, para que Ele te transforme em testemunha. Aleluia. Jesus, Ele quer que você se transforme em testemunha, que você seja testemunha dentro da sua casa para os teus filhos, ou que você seja testemunha dentro da sua casa para os seus pais. Aleluia. Jesus, Ele quer que você se transforme em testemunha no seu trabalho, no dia a dia, na rua, na escola, em qualquer lugar. Ele quer que você engrandeça o nome dele. Aleluia.
Glorificado e exaltado é o nome de Jesus. Ele quer que você se torne a fonte de água viva, transbordante, aleluia. E aonde você chega, você é uma tocha acesa, você começa a brilhar, porque você tem o brilho do Espírito Santo. E aonde você passar, você vai contagiar as outras pessoas. Aleluia. Glorificado e exaltado é o nome de Jesus. Aleluia. Jesus é água viva. Jesus é a água viva que transforma a sede em vida abundante. Aleluia. Glorificado e exaltado é o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Jesus está aqui nessa noite. Aleluia. E Ele está falando ao seu coração nessa noite. E Ele quer transformar a sua vida, aleluia. Ele está te encontrando na sua realidade. Ele está expondo a sua necessidade para te transformar em testemunha dentro da tua casa, dentro do teu lar, aonde você estiver, aleluia. E para concluir a mensagem, aleluia. Deixe Cristo encontrar você. Deixa Ele saciar a tua alma. Torne-se uma fonte para outras pessoas. Aleluia. Porque o que começa com sede termina com rios de água fluindo. Aleluia. Glorificado e exaltado é o nome de Jesus. E assim eu agradeço a minha oportunidade.